Muito bem-vindos ao podcast Central do Varejo, com a temporada aqui no Rio Grande do Sul, diretamente de Porto Alegre, para falar sobre data science, sobre dados no varejo. Juntamente aqui com o meu co-host, Rodrigo, muito bem-vindo. Muito obrigado, Elifas. Obrigado a todos que estão ouvindo a gente aqui. Eu espero que todos podemos ter um pouquinho de conhecimento, um pouco de informação junto com o Vitor e com todos vocês aqui acompanhando a gente. Solta a vinheta. Muito bem, voltando aqui com essa parceria com a Jet aqui, muito obrigado por estar junto com a gente, né? E vamos falar agora com esse cara que tem muito para nos abrir a mente e também nos simplificar quando a gente fala em dados, né? Sim. Com Vitor Garzon, né, da Renner, com 19 anos de experiência trabalhando em dados e tecnologia, mas está aqui no Brasil quase 5 anos, né, justamente com a gente. Quase 5 anos, obrigado pelo convite, muito legal aqui estar com vocês. Meu primeiro podcast em português. É mesmo? Teu primeiro? É em português, sim. Desculpa aí, pessoal, pelo sotaque. Não, tá muito bom. Tá excelente. Se misturar um pouquinho com o Sul, vai ficar bom aí. Do caminho é melhor. Mas, Tchês, vamos lá. Seja muito bem-vindo mais uma vez. E vamos começar, né, pelo início, como assim dizendo. Quem é o Victor? Fala um pouquinho aí da tua história, da tua jornada, né, para chegar até onde tu estás. Perfeito. Eu gosto de comentar a história do mais recente para o mais antigo. Perfeito. Como vocês comentaram, 4 anos e meio na Renner, vim para o Brasil, para Rio Grande do Sul, por conta da Renner, uma proposta muito legal. AGI sensacional, que a missão da Renner começa por colocar o cliente no centro, encantar o cliente. Legal. Esse foi o que me trouxe aqui, realmente. Mas, bom, antes da Renner, eu fazia parte de um time de uma consultora britânica, focada em ciência de dados do cliente, a dunnhumby. Estive lá um pouco mais de 8 anos e antes disso, bom, já não no varejo, mas também envolvido com tecnologia. Trabalhei alguns anos com a HP, com algumas startups. Bom, isso é resumo. Não, muito bem. Então, vamos começar por essa questão, né, dos dados. Hoje fala o mundo todo digital. Como é que tu tem visto a importância hoje? Como é que tem tratado essa questão toda dos dados, de todas as informações que a gente tem conseguido no mundo digital? Olha, antigamente era questão de diferencial estratégico, diferencial competitivo. Agora é quase que supervivência, né? Sim. Quem não tem uma boa inteligência baseada em dados está podendo tomar as decisões muito às cegas, né? Então, agora sabe, não vamos dizer o core, porque o core sempre vai ser, o core do varejo vai ser varejar. Sim. Vai ser o varejo mesmo. Mas tem que estar nas conversas e nos processos core bastante inseridos para otimizar eles, para tomar as decisões, ajudar os tomadores de decisões também. Então, a importância é toda. E hoje, você tratando da Renner, que é a maior varejista de moda do Brasil hoje, como é que tem sido esse teu trabalho desde que tu entrou aqui? Como é que tu vê esse crescimento e realmente estratégico, de sabendo os dados e a aplicabilidade dele no dia a dia? Olha, a Renner começou uma jornada digital faz já alguns anos e tem se focado muito na tomada de decisão por dados e na automação também, através dos dados. A Renner tem, bom, como o tamanho da Renner, tem envolvimento com dados em diferentes verticais de negócio. Todas as suas BUs dão talvez a mesma importância que todos os seus canais têm bastante envolvimento com dados. Se tu olha toda a cadeia de valor do varejo na Renner, tem algum envolvimento em dados. Então, da total importância, acho que a Renner entendeu, vamos dizer, cedo, faz já vários anos que está com o assunto de dados no centro da conversa, que é uma alavanca, e tem se provado ser uma alavanca realmente, né? E em relação a você tratar esses dados e tratar essas informações, né, Vitor? A gente estava comentando um pouquinho antes, obviamente gerar informações hoje em dia é relativamente fácil. Sim. Né? Como é que era lá atrás, assim? Eu acho que é legal também para quem está assistindo a gente, ouvindo a gente, como que era lá atrás que você tratava os dados? Eu imagino que você pegava um monte de coisa de Excel ali, né? Ou Lotus 1, 2, 3 e depois foi evoluindo um SQL e hoje a gente está aqui trabalhando com inteligência artificial. É assim, eu acho que o que você usa hoje no dia a dia que você usava e essa evolução, né? No tratamento de dados. O ferramentado tem mudado bastante. Legal.
Lá atrás, em 2008, eu tive meu primeiro cargo na época se chamava Data Mining Analyst, não me lembro exatamente. Mas era SQL, Excel, pipelines feitos com Microsoft Integration Services, coisas bastante simples, sabe? Algumas automações que a gente fazia principalmente para o usuário final em Visual, sabe? Era bem rudimentário, Sim. lá atrás, em 2008. Agora tem plataformas dos grandes fornecedores, dos grandes da indústria tecnológica, que já permitem ter maior governança, visibilidade ponta a ponta, várias camadas de interação. Então, sabe, a mudança é total. Sim. Os fornecedores de ferramentas, olha, também têm desenvolvido coisas magníficas. Nós temos conversas e temos vários deles são nossos fornecedores que, sabe, todos os dias, todos os meses estão gerando algo novo. E existe dificuldade em trazer esses inputs do ponto físico? Porque eu imagino do ponto digital você já tem ali, eu acho que uma massa bem confiável de dados, né? Mas eu acho que do ponto físico ali ainda tem essa dificuldade, porque vocês têm presença tanto em shopping quanto em loja de rua, né? Existem algumas diferenças entre um posicionamento ou outro, né? Olha, assim, é uma complexidade alta. Sim. São por volta de 700 lojas físicas. Então, sim, a complexidade não é menor. Sim. Mas já por sorte, sabe, essa jornada de digitalização na Renner começou faz um bom tempo. Então, já o dado já está naqueles sistemas transacionais, desde que esteja no transacional de origem, vem estruturado, com uma governança certa. Sim, obviamente a ingestão e o modelamento dos dados, que é trazer os dados para um data lake e organizar eles da forma correta, facilita muito, não é trivial, e precisamente aí nessas fundações, falamos anteriormente como ele faz, fazer a fundação bem feita é fundamental, não só da estruturação dos dados, mas, bom, todo tipo de fundamentação, a governança também supremamente importante. E até pelo advento do que está vindo a inteligência artificial, né? Tem que ser essa preparação. Então, quando se fizer bem, vamos lá, num jargão bem simples, se eu construir bem uma base para subir minha casa, mais tranquilo vai ser. Exatamente, essa é a analogia. Se tu construir se quer construir um prédio e começa com um alicerce de madeira fininha, não vai para nenhum lado. Então, a governança, para poder chegar a trazer assuntos de IA, é fundamental. Na Renner é tomado bastante a sério. Tem um comitê executivo de governança de IA, é presidido pelo meu colega, pelo Andrei Souza, também da área de dados, que tem participação de vários times dentro da Renner, desde pessoas, porque toca também o assunto pessoas, RI, TI, segurança da informação, as diferentes áreas de negócio, sabe, é um conjunto de pessoas que nos unimos para realmente entender para onde virar, sabe, porque tanto na parte ética como de segurança, compliance, tudo tem que estar no lugar certo. É perigoso chegar a usar simplesmente por usar, por moda, pelo hype, realmente não deve ser o A caminho. cultura da empresa, pelo que você está me dizendo, então, ela começou lá atrás, assim, de primeiro captar essas informações e agora no tratamento dessas informações, né? Isso. Essa preocupação de justamente pegar a informação correta, obviamente, depois de usar essa informação e de uma forma correta e respeitando a lei, respeitando até, né, a privacidade das pessoas. Exatamente. Sim, primeiro foi a etapa de digitalização, a TI já vem trabalhando nisso por décadas. E agora é transformar esses dados que ficavam nos sistemas transacionais em ações específicas bastante úteis que dão esse diferencial para nós. E, Victor, como é que tem sido hoje, por exemplo, lidar com esses dados para melhorar a experiência do usuário, a experiência do próprio cliente da Renner? Como é que tu tem visto isso e se tiver exemplos práticos para nos trazer também, como isso tem melhorado, né? E até aproveitando a sua pergunta, ele faz assim, como você trabalhou bastante tempo também fora, assim, né,
O que você acha que o pessoal tá fazendo lá e a gente não tá fazendo aqui, ou a gente poderia fazer até melhor do que a gente tá Ou fazendo? se bobear, estamos na frente, né? É, Não, olha, primeiro nesta segunda pergunta, que estão fazendo fora que não esteja sendo feito aqui no Brasil. Aqui no Brasil estamos fazendo coisas muito legais. Não estamos anos atrás, não. Eu acharia que sim, por conta da magnitude de algumas empresas fora, eles podem ir um pouco mais rápido, né? O ferramental não é um custo trivial. Tem custos, são milhões investidos. Então, para uma empresa gigante, falando do varejo, daquelas top 10 do mundo do varejo, bom, eles têm um músculo financeiro que permite ir talvez um pouco mais rápido. Mas o gap de tecnologia diminuiu. Sim, totalmente. Já não são anos. Eu acho que não são anos de diferença. Aqui, tu vê em vários eventos, tu vê coisas muito interessantes. E não só de grandes empresas, de grandes varejistas. Tem pessoas que estão fazendo coisas bem interessantes, desenvolvendo, vamos dizer, numa escala não tão grande, mas que estão conseguindo fazer coisas bastante interessantes. legal, bacana. E aí eu volto para aquela pergunta. E como é que tu usa esses dados hoje para melhorar a experiência do cliente? Como é que tu tem sentido isso? Se tiver alguns exemplos também que tu possa compartilhar com a gente. Quanto hoje esse trabalho de dados de vocês tem melhorado aí a experiência do usuário? Olha, experiência do usuário é uma dos focos da Renner. É um dos focos da Renner. A gente foca muito em entender as diferentes jornadas, que já nem parece ter uma jornada, tem múltiplas. Estão falando que já não é possível fazer um mapa de jornadas, agora é um atlas de jornadas. São tantas, começando em tantos tipos de canais, passando por outros e finalizando talvez em um terceiro canal, que é uma discussão muito permanente que está na Renner. Com esse propósito de encantamento, temos que estar monitorando que o que precisamos ajustar nessa experiência para deleitar o cliente, para encantar esse cliente. Então, muito rápido, exemplos do que estamos fazendo. Vocês conhecem talvez do que temos feito. Conhecem talvez a caixa de autoatendimento. Sim, né? sim. Uhum. É referência, é sensacional. Aí, por exemplo, estamos, acho eu, muito na frente que muitos outros varejistas no mundo. É referência realmente mundial. Eu fiz um Executive MBA faz pouco tempo, comentei do caso e foi, sabe, referência em vários países, como os que comentei com os meus companheiros. De realmente dar essa velocidade, essa facilidade para vários pontos da jornada, é isso o que faz a diferença. Esse caixa de autoatendimento foi feito por volta de 2022, se não lembro errado, foi muito apoiado por análise de dados. Como o cliente realmente finaliza essa jornada de checkout. Passa por toda a loja até chegar ali. Exatamente. Também os dados são extremamente são analisados minuciosamente nos canais digitais. Tem muitos mais pontos para tomar insumos. Com a ajuda das diferentes tecnologias, nós utilizamos Google Analytics para entender exatamente performance e comportamento do cliente. Parte do meu time está dedicada, indo até o mais profundo possível para realmente extrair esse valor da jornada, da experiência que o cliente está tendo. E, obviamente, também o que o cliente opina, né? Cliente, na antiga casa falávamos que o cliente vota, tem várias formas de votar. Com a sua carteira, com os seus pés, né? Essa é a clássica, todo mundo mede vendas e talvez visitas, mas também vota com o coração e com a cabeça, quando te responde uma pesquisa, um NPS, algum tipo de input que te dá já realmente menos frio. Aí também colocamos muita atenção para analisar o sentimento do cliente e realmente incorporar na jornada. Muito legal. E eu até vou dar uma experiência minha que realmente o diferencial que eu vejo na parte de autoatendimento da Renner é a rapidez dele sem a necessidade de ter um ajudante. Ao mesmo tempo fui numa rede de supermercado que ele não funcionava o autoatendimento se não tinha a pessoa do lado dando, né, a visibilidade ali. Então isso é muito interessante. Mas eu fiz essa pergunta assim porque para quem já foi na NRF ou para quem já foi para Nova York
essa experiência do autoatendimento funciona em poucos lugares. Não é para todo mundo que funciona. Então, o legal que você está trazendo essas informações é justamente porque eu quis provocar. Eu acho que o varejo brasileiro, em muitas medidas, até por entender, e eu acho que você colocou um componente muito importante, né, Victor? Não são só os dados, mas é o sentimento do cliente. Como é que você capta essa informação com dados, né? Não tem, assim, é muito fino ali, né? E eu acho que, e essa é a minha próxima pergunta, ou seja, como que você cruza esses dados com o sentimento, né? Com o feeling, sei lá, com o gerente na ponta e fala, olha, tá bom, eu sei que tem um monte de gente na loja, mas, cara, o pessoal não tá satisfeito com alguma coisa aqui, né? Então, como é que você consegue captar isso? Os dados com o sentimento, com o varejo tradicional. Bom, primeiro captando eles, através das diferentes pesquisas, e nós também focamos muito no NPS, né? No NPS, na pesquisa, legal. Damos bastante importância ao NPS. Isso é legal. Do transacional, o cliente que compra com a gente e deixa sua opinião, muitas vezes, felizmente, é uma boa opinião. Algumas vezes também, algum ponto de melhoria. E sabe, esse NPS fica como insumo para muitas áreas. Em vários fóruns da empresa, através do time de marketing, de inteligência de clientes e de atendimento, e antigamente tinha um time dedicado para a jornada, vários achados são compartilhados com diferentes líderes. Então, vamos falar, retomando o exemplo do e-commerce, tem algum ponto de dor, vamos dizer, no pagamento, que está rejeitando certo tipo de pago e está causando alguma dor no cliente, esses insights são levados por esses times para a área que pode mexer na experiência nesse caso, né? Então, são vários grupos de trabalho, são chamados assim, são os GTs. Cada um tem a sua especialidade ao redor da dor, e vão levando para os diferentes times que podem resolver. Que transforma esse dado, né, que é isso que a gente estava falando, não só num número por si, né, mas realmente em resultado, né. Isso. E estás falando muito de inteligência artificial e também, né, desde a nova atualização do ChatGPT, da parte de agentes de IA, né? A gente falava antes aqui em off sobre, comenta um pouquinho para nós como é que tem sido esse trabalho da Renner, dessas novas oportunidades que estão chegando e como isso vai facilitar ainda mais a experiência do cliente. Olha, generativo já temos vários casos. Estamos começando, ainda estão em beta, eu acho que não posso falar aqui muito. Tem o que está mais avançado, que está com um colega, é entender muito bem, são casos internos, né? A base de conhecimento da Renner. Tem muito conhecimento, e no time de atendimento tem que ter um time dedicado a responder essas perguntas internas. Sim. Imagina, mais de 700 lojas, perto de 25 mil colaboradores, podendo consultar, já não, também com um humano, né? Uhum. Mas principalmente, em primeira instância, com uma IA que possa resolver essas dúvidas rapidamente, padronizadamente, evitando a alucinação, que é bem importante nesta fase. E se não consegue, se tem alguma coisa muito específica, aí se escalando com um agente. Então, tem casos bem interessantes também de IA generativa. Não sei se vocês têm entrado ultimamente também no site, não, através do aplicativo, tem alguma recomendação? Sim, minha esposa fala muito disso. Como é que vocês podem perguntar, e de uma forma menos explícita, por alguma recomendação. Já não precisa dizer, eu preciso uma camiseta, manga curta, preta, tamanho tal para homem, mas eu quero um look informal, mas ainda, sabe, não precisa deixar tão descrito a peça que estão procurando, mas talvez a ocasião de uso ou o tipo de roupa que está procurando. Isso já vem dentro dessa nova tendência de hiperpersonalização também para o cliente? Hiperpersonalização é outra frente de trabalho que estamos trabalhando tanto como e-commerce como com marketing, para precisamente facilitar essa jornada do cliente, né? Tanto na comunicação, ser realmente relevantes na hora de impactar as pessoas através das mensagens, como também na jornada, sabe? Quem chega
ainda não está implementado, mas no futuro a ideia é que eu, sendo principalmente comprador de roupas masculinas, bom, não vou chegar numa home do aplicativo a ver todo o que está disponível. Já vai me conhecer o suficiente para me mostrar principalmente camisas de homem, calças de homem, roupas de homem. Porque eu entro nessa parte e te pergunto aí personalização, porque e me corrija se eu estiver errado, mas ela não tem como existir sem ter dados. Não, é o coração. Obviamente, tem diferentes níveis de sofisticação, mas todos têm seu coração em dados. Só, aí também queria fazer colocar um ponto bem importante que talvez conversei com vocês antes de... Olha, dados sim, tem que estar nas decisões mais importantes, mas sem o negócio, dados sozinho não funciona. Podemos trazer o melhor motor de personalização, construir ele, sabe, colocar os gênios mais gênios pensando nisso, mas se não tem essa visão de negócio, esse vínculo como estratégico, não vai dar o resultado. E eu acho que tem uma outra questão também, que eu acho que isso você estava comentando, né, Elifas, e um pouco do que a gente estava conversando. Depende do momento ali que você está fazendo uma compra. Hoje a gente tem grandes datas comemorativas. Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Natal, Black Friday e tudo mais. Então, em que momento, né, essa personalização, ela é no momento de eu estar comprando uma roupa para o meu uso pessoal, em que momento eu vou estar comprando, sei lá, alguma coisa para o meu filho, e em que momento eu vou estar comprando um presente para minha esposa, para minha mãe, enfim. Eu acho que talvez, pelo menos imaginando nisso, né, e talvez esses agentes vão poder ajudar isso, ou seja, qual é o seu momento de compra, né, e aí, direcionando a conversa nesse sentido. Eu vejo muita gente, porque o que a gente está falando aqui agora, né, e até representando aqui uma empresa de tecnologia, a gente tem ali, né, tem ali dados também, dados e informações. Lógico, a gente atende desde moda feminina até aço. Então, assim, obviamente os modelos de compra são diferentes, mas a gente tem lá uma inteligência artificial que a gente faz uma recomendação de compra do produto. Se eu personalizar, e aí de novo, né, pensando nisso, se eu personalizar muito mais, eu perco uma oportunidade do cliente de navegar na loja e falar, peraí, você está me oferecendo camiseta? Eu quero comprar, sei lá, um sapatinho para minha filha, uma roupa para minha filha, e não é isso que eu quero agora. Então deixa eu entender, na verdade está querendo dizer aquilo que o varejo sempre fez no supermercado. Eu quero comprar uma coisa, mas eu tenho que percorrer o supermercado e me dar a ideia. Então é como lidar com isso. Lidar com isso. Perfeito, isso. Perfeito. Aí tem várias coisas. Tem casos de uso que ajudam a complementar, no caso da Renner, o look, ou num varejo de supermercado também o resto da cesta. Então tem vários cases de uso, são múltiplos, são algumas dúzias de casos de uso que não são só para recomendar o mais provável, mas também complementos do que a pessoa não tem comprado, né? Não só para proteger aquela compra que tu sabe que vai dar certo, mas talvez também para arriscar. E aumentar o ticket médio, né? Exatamente. Porque é justamente esse... Porque o que eu vejo, assim, às vezes, quando você personaliza demais, hiper personaliza, você acaba restringindo, às vezes, a compra. É engraçado isso, né? Pode acontecer. Mas, como te comentava, tem alguns casos de uso, alguns chamam de seguinte melhor produto, next best product. Uma coisa que tu nunca comprou. Nunca tem comprado, sei lá, roupas infantis femininas. Mas por algumas exatamente, algumas sinais que consigo interpretar, sei lá, se uma pessoa é muito parecida a um perfil que se compra roupas femininas, de cruzar os infantis, perfis. exatamente. Encontra esses lookalikes e olha, não tem interesse nesse outro tipo de produtos que também poderiam dar certo. É muito menos chance de converter, mas sabe, é um complemento à canasta que é total crescimento. Tu não ia comprar e agora vai. Então, sabe, essa mistura, essa orquestração entre casos de uso é uma ciência e uma arte. E isso você consegue também pegar no grupo de trabalho ou seria mais com os dados? Tem que ser complemento entre os dois. Certo. Quanto queremos arriscar, quanto queremos realmente, e pode depender até
do momento depende da sazonalidade. Tu sabe que vai vir, sei lá, agora, o Dia das Crianças, Sim. em outubro, talvez é o momento de arriscar um pouco mais com roupa de criança, ou Dia das Mães, vamos arriscar colocar um pouco mais de case feminino, Legal. sabe? Pode depender de muitas coisas, pode depender muito da estratégia, tem que estar a estratégia e o negócio totalmente inserido e dando esse tipo também de provocações. E porque eu tô pensando aqui agora, assim, porque também, se você realmente, talvez, cercar muito o cliente, você fala assim, não, peraí, não quero esse negócio aqui, não. Ah, esquece isso, eu vou em outro lugar, eu vou comprar outra coisa, e você tem a fuga. Ou seja, aquela venda que, teoricamente, você teria praticamente certa, você acaba perdendo, né, por conta disso. Tem que entender bastante do cliente. Mas já indo já para o nosso finalmente aqui, pro nosso tempo, quero também, tu que trabalha com dados também, qual é que é, Victor, a tua ideia para os próximos anos do que está vindo, do que realmente tem de oportunidade? A gente sabe que, de certa forma, estamos vivendo uma exponenciabilidade em termos de tecnologia, mas da tua experiência, o que tu está vendo de oportunidades que está vindo, e também daqui a pouco, né, depois o Victor pode fazer a pergunta final também, mas o que tudo isso vai ajudar também o próprio pequeno empreendedor que está lá com o seu negócio? Como é que tu vê isso? Olha, eu vejo que muitas coisas, não gostaria de falar de comoditização, mas muitas coisas estão ficando mais acessíveis e mais padronizadas para muitas pessoas utilizarem, né? Vamos dizer que muitas pessoas vão conseguir ter e têm agora acesso a modelos, vamos dizer, padrão para conseguir usar, mas que aqueles pequenos players podem chegar a utilizar, que é melhor que não utilizar nada. Já se tu tem um time de dados, pode customizar e deixar muito mais ajustado, mas essa padronização está ajudando a democratizar também o uso de dados. Tem muitas coisas open source que também as pessoas podem utilizar. E outra coisa que eu vejo acontecendo é cada vez menos uma dependência muito estrita do uso das ferramentas por parte dos times técnicos. Agora tem, além de muito mais letramento das pessoas em geral sobre a tecnologia, tem também essa necessidade de não todo vir para ser resolvido por um time de tecnologia e dados, né? Tem ferramentas que podem ser construídas para o público um pouco mais focado no negócio operar autonomamente. Legal. Um exemplo disto que já é um exemplo velho, mas que agora vem uma seguinte geração, o BI, o Business Intelligence. Sabe, lá no começo tu tinha que ir perguntar para uma pessoa, me dá este relatório, cara, entrar lá no banco de dados e fazer o relatório. Depois o BI democratizou isso e já com alguns cliques uma pessoa consegue se autosserver. Agora coloca uma camada generativa, coloca uma IA acima disso e tu potencializa o que pode ser feito, porque ainda tem casos de, olha, não, este cruzamento, esta exploração é muito profunda, esta coisa é muito complexa para uma pessoa fazer com um BI assim, de point and click, mas colocando uma LLM, colocando alguma IA, alguma camada que permita traduzir para um usuário, vamos dizer, entre aspas, leigo, para consultar em profundidade a base de dados, dá uma nova dimensão a esse atendimento. Que legal. Legal. Quer fazer a pergunta final? Bacana, eu acho que é isso mesmo, Victor. Eu acho que até para quem está assistindo a gente aqui, o que você enxerga com um curto, médio prazo, assim, do varejo brasileiro, assim? Eu acho que, de uma maneira geral, assim, a gente tem bastante desafio aqui, mas eu acho que eu vejo muitas oportunidades ainda, né, dentro do nosso varejo. Então, o que você enxerga aí, usando os dados aí que você já consegue ver? Olha, que tenha visto nos dados, olha, eu vejo talvez continua dando muito crescimento, né? Sim. O varejo brasileiro ainda é muito dinâmico, que é uma coisa fundamental e muito positiva. Não é um mercado estagnado. Vamos dizer, não estou agora, na minha antiga vida estava mais perto do varejo de alimentos, mas falando de produtos de mais ciclo de vida mais curto, frequência menos frequente,
Eu vejo que ainda tem muita oportunidade para crescer, para inovar. Acho e observando exemplos de fora, eu estive no México uns 2 anos. Eu vejo que o varejista, e em geral o brasileiro, é muito, sabe, muito curioso. E gosta de explorar, e gosta de Legal. provar, gosta de tentar, gosta de olhar referências e se testar. desafiar ele mesmo. Isso não acontece em todas as partes. Eu vejo que o varejo brasileiro tem essa característica de querer se movimentar, que é fundamental agora. Quem não se movimenta tem um grande risco, né? Que legal. Perfeito. Acho que essa é uma mensagem muito boa, né? Boa, é isso aí. Quem fica Boa. parado, fica para trás. Né? É isso aí. Vitor, muito obrigado pela tua participação aqui na Central do Varejo. Obrigado, Eu que Vitor. agradeço. Um enorme abraço aí. Continua com a gente. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado, pessoal.